esquema elétrico de uma câmara frigorífica de congelados. Vamos apresentar os componentes aqui. Temos os fusíveis, que nesse caso são fusíveis de azédio, um disjuntor bipolar, uma chave geral, uma chave de comando, bipolar, uma lâmpada de sinalização que vai indicar que o circuito de comando vai estar ligado, um controlador de temperatura, que aqui está o TC900R, poderia ser qualquer outro controlador, Carel, poderia ser um IMIT, poderia ser um Coel, não importa, um controlador da Danfoss, O que ia mudar são a numeração das pinagens aqui de alimentação, sensores e saídas, ok? Temos aqui os contactores, nesse caso são três, um contactor para o acionamento do compressor, um contactor para os ventiladores do evaporador e um contactor para a resistência ou as resistências de degelo. Esse símbolo aqui seria de um contato normalmente fechado do relé térmico, que fica sempre acoplado ao contator e serve para proteger os motores, as cargas. Aqui também tem outro, um outro relé térmico. Temos aqui o pressostato duplo, de alta e baixa pressão. Temos aqui a bobina solenoide, que deve ser sempre instalada o mais próximo possível da válvula de expansão termostática, no interior da câmara, portanto, para inclusive minimizar sua temperatura, já que a maior parte do tempo, esse componente fica energizado, gera um calor considerável. Temos aqui uma chave unipolar que fica em série com essa solenoide, que serve para a gente forçar o pumping down, que seria o recolhimento do fluido para o desligamento do sistema da câmara ou do balcão. Aqui temos também um interruptor unipolar em série com a contactora dos ventiladores do evaporador, para que se possa fazer uma pequena interrupção dos ventiladores do evaporador quando quiser se fazer alguma movimentação rápida no interior da câmara frigorífica, ok? Bom, no controlador, que nesse caso aqui é um TC900R, relativamente antigo, temos os terminais 1 e 2 para a ligação da comunicação serial, RS485, para você poder adaptar aquele sistema que a Full Gauge tem, que é o CITRAD, e você fazer acompanhamento remoto do funcionamento da câmara que tenha esse controlador através da internet. Bom, saídas, ou melhor, entradas 3, 4 e 5 para os sensores. No caso, sensor 1, sensor do ambiente, que controla a temperatura do ar circulante no interior da câmara frigorífica. E o sensor número 2, que é o sensor que fica preso ao evaporador, que vai mensurar a temperatura do evaporador para determinar a ligação do compressor, para que não tenha um superaquecimento muito alto do fluido, e determinar também a temperatura de fim de degelo, ok? Bom, então vamos tentar agora dar uma explicação de como funciona essa câmara frigorífica. Eu tendo a tensão de 220 aqui, ligo o meu disjuntor e ligo o meu interruptor aqui, bipolar, essa chave bipolar aqui. Quando eu ligar, automaticamente acende essa lâmpada e eu energizo o TC900R. De 6 para o 8 é o ponto de alimentação em 220 volts, 6 é o ponto comum. Do 6 para o 7, eu alimentaria com 115 volts, ok? Mas o comando dessa câmara, em princípio, são 220 volts, por isso que está alimentado entre 6 e 8. Se a gente observar aqui,
foi feita uma derivação do terminal 8 para um ponto comum que alimenta os relés internos do controlador full gauge TC900R. E aí a gente tem aqui 3 saídas distintas, né, de contato seco. A saída 10 é a saída de refrigeração, está aqui abreviado como REF. A saída 11, fãs, que seriam os ventiladores ou o ventilador do evaporador. E a saída 12, que é a saída de DEFR, que é defrost, né? De gelo, ok? Então, quando a gente liga essa chave, energiza o controlador, ele faz lá um autoteste, uma função autodiagnóstico, checa se os sensores estão ativos e imediatamente ele aciona a saída 10. Como essa câmara tem o sistema pump-down de recolhimento de fluido, repare que a saída 10, embora tenha um símbolo de um compressor aqui, na verdade, ela vai acionar a bobina solenoide. Lógico que esta chave tem que estar fechada. Então, supondo que essa chave está fechada, a saída 10 é fechado o seu contato aqui no controlador, vai energizar a bobina solenoide. Energizando o solenoide vai permitir a passagem de fluido refrigerante através da válvula de expansão para dentro do evaporador. Então, no lado de baixa, né, o lado do evaporador, a pressão vai começar a subir e vai fechar esse contato aqui do pressostato de baixa, uma vez que ele tem que ser ajustado a sua pressão de desligar e a pressão de diferencial que o fará ligar. Tá certo? Bom, reparou então a saída 10 aqui nesse diagrama, ela aciona um solenoide que libera o fluido, o lado de baixa sobe a pressão e o pressostato então é acionado, fechando esse contato do pressostato de baixa, que estaria aberto, né? Fecha-se, alimenta-se a bobina da contactora e seus contatos de força serão acionados, colocando o compressor em funcionamento. Muito bem. Sendo uma câmara de congelados, vamos supor que a gente tenha mexido no set point do controlador para que ele faça o desligamento com menos 12 graus. Vamos dizer que esteja sendo estocada carne bovina e o set point, né, selecionado desse controlador aqui do TC900 seja menos 12 graus. Então, com o funcionamento do sistema, o ventilador também vai estar fechado, juntamente com o compressor, essas duas saídas vão estar habilitadas, então eu vou ter o compressor operando e os ventiladores do evaporador também. Quando o sensor número 1, sensor do ambiente, detectar que a temperatura do ar de retorno nesse evaporador dessa câmara ou balcão frigorífico chegou aos 12 graus negativos, ele sinaliza para o controlador que automaticamente irá desabilitar essa saída 10. Bom, quando abrir esse contato aqui da saída 10, será desligado o solenoide. O compressor vai continuar trabalhando. E a pressão de sucção vai diminuindo. Por quê? Porque não está mais entrando fluido refrigerante no evaporador. A pressão vai caindo, até que o pressostato de baixa abra esse contato. Abrindo, desligará a bobina da contactora do compressor. Pronto, o compressor, então, está nesse momento desligado. Parou. Se eu mexi no set point para desligar o sistema com menos 12 graus, automaticamente a temperatura lentamente vai começar a subir. E aí vamos dizer que a esterese ou diferencial de temperatura que eu posso ajustar, que você mecânico pode ajustar, esteja em 2 graus. Então, se o sensor detectou menos 12,
Quando a temperatura subir para menos 10, diferencial de 2 graus, novamente o sensor sinaliza para a placa que, para o controlador, que tem uma placa, evidentemente, né? E esse controlador, então, opa, já subiu 2 graus, fecha esse contato novamente, que energizará o solenoide, que permitirá a injeção de líquido no evaporador. Aí a pressão sobe, o pressostato de baixa fecha novamente, acionando o compressor. E é nisso que vai ficar fazendo o liga e desliga, né? Sempre que a temperatura chegar a menos 12, a saída 10 é desabilitada. Quando chegar a menos 10, ou seja, porque subiu 2 graus de esterese ou de diferencial, liga novamente a saída 10. Aí vamos supor que tenha sido parametrizado que este controlador, né, faça um degelo a cada 6 horas. Lá nos parâmetros não é por hora e sim por minutos. Então, 6 horas vezes 60 minutos, ele vai estar parametrizado para 360 minutos. Se for de 8 em 8 horas o degelo, 8 horas vezes 60 minutos seriam parametrizados 480 minutos. Então, muito bem. A partir da parametrização, vamos considerar 6 horas. Depois de 360 minutos que o controlador está no ciclo de refrigeração, mantendo as saídas 10 e 11 ligadas, desligando a 10 apenas quando atinge o menos 12. Então, passaram-se os 360 minutos, automaticamente o controlador desligará a saída 10 e a saída 11 desse controlador, desligando o solenoide e a contactora dos ventiladores, ou seja, o fluxo de ar dentro da câmara cessa e o funcionamento do compressor vai ficar aguardando o recolhimento do fluido refrigerante até que o pressostato de baixa abra seu contato, desligando a bobina da contactora. E imediatamente, quando são desligadas as saídas 10 e 11, é ativada a saída 12, depois de 360 minutos. E esta saída, consequentemente, irá alimentar a contactora de degelo. E os seus contatos de força poderão alimentar até 3 resistências, né? A resistência do próprio evaporador, a resistência da bandeja que vai aparar a água do degelo e a resistência do dreno, onde começa a tubulação que vai escoar a água do degelo para locais específicos externos à câmara frigorífica. Ok? Bom, o mesmo sensor, número 2, que fica fixado nas curvinhas dos tubos de cobre do evaporador, ele, obviamente, tem que ser instalado por você de maneira que fique afastado dos filamentos da resistência do evaporador. Tá certo? Bom, no controlador você pode parametrizar, né, na questão do degelo, um tempo máximo para a duração do degelo e uma temperatura que seria uma questão de segurança, né? Por exemplo, eu posso ter estimado que o degelo deva durar 25 minutos. Bom, para segurança eu vou parametrizar que o fim do degelo deve ocorrer quando o meu sensor do evaporador detecte uma temperatura de 10 graus nos tubos de cobre do meu evaporador. Então, quando chegar a 10 graus, por segurança, vamos dizer que tenha levado 21 minutos, eu parametrizei 25, mas com 21 minutos o meu sensor já detectou que a temperatura lá do evaporador já chegou aos 10 graus que eu parametrizei. Beleza, o sensor enviou esse sinal, automaticamente esta saída 12 é desabilitada, que vai desligar então a contactora do degelo, ou seja, as resistências serão desenergizadas pela contactora. Automaticamente, a minha saída 10 é fechada
o solenoide volta a ser alimentado e o fluido começa a entrar no evaporador. A pressão de sucção aumenta, fecha o contato do pressostato, liga a bobina da contactora e os contatos de força da bobina da contactora, né, os contatos de força da contactora são fechados e são, então, e o compressor então começa a operar. Eu posso também parametrizar o meu controlador de temperatura para permitir que a saída 11 só seja fechada quando o meu evaporador, que estava muito quente, né, estava a 10 graus positivos por causa do degelo, eu posso parametrizar para que esta saída número 11 retorne à posição fechada quando esse sensor número 2, que é o do evaporador, indique menos 4 graus, por exemplo. Então o compressor pode ficar um tempo operando e o ventilador desligado, né, sem funcionar o ventilador. Para quê? Para que bastante líquido, né, entre no evaporador, diminua sensivelmente a temperatura do evaporador e depois então esse contato se fecha e obviamente o contactor do motor ventilador entra em operação e o fluxo de ar volta a funcionar no interior da câmara novamente. É assim que funciona esse controlador de temperatura nesse circuito onde o fluido é desligado por pumping down, ok?